Solid, CRUD, API, REST, são vários termos que você como desenvolvedor precisa saber e eu vou te explicar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre IDE, que basicamente é o Integrated Development Environment, ou em português, Ambiente Integrado de Desenvolvimento. As IDEs são ferramentas para você desenvolver a sua aplicação. E você tem, por exemplo, Visual Studio Code, que é uma ferramenta muito interessante para escrever códigos para web no geral e também para desenvolvimento de aplicativos. Temos o Android Studio, que é uma IDE. Então essa IDE, como por exemplo o Android Studio, permite que você escreva os códigos, execute, enfim, é um ambiente integrado para você desenvolver utilizando determinada linguagem. E temos outras IDEs, como o IntelliJ e também o PyCharm, que é uma outra IDE bastante utilizada, nesse caso utilizada com Python, e o IntelliJ utilizado com o Java. Nós temos também um outro termo muito famoso que é o OOP, ou Object Oriented Programming. Em português, Programação Orientada a Objetos. Em português, você vai ver muitas vezes o POO, que também é um acrônimo, e esse acrônimo indica justamente o significado de OOP, que na verdade é OOP. Então, programação orientada a objetos é uma coisa que você, como desenvolvedor, vai precisar dominar. Por quê? Porque existem vários paradigmas, formas de desenvolver utilizando a programação. E essas formas podem ser funcional, imperativo, declarativo e assim por diante. Mas a orientação a objetos é, de longe, o paradigma mais utilizado. Então, é a maneira como você organiza os códigos para desenvolver aplicações, sites, sistemas e assim por diante. Então, OOP indica o paradigma de orientação a objetos. DRY é outro acrônimo ou termo muito usado. Basicamente, o princípio DRY significa don't, então D de dry, R, repeat, R de repeat, e Y de yourself, ou seja, não se repita. E basicamente o que esse termo diz é que você não deve repetir códigos. Por exemplo, imagina que dentro da sua aplicação você tem um método, uma estrutura que calcula a média. Então o ideal é que você não repita esse código, a não ser que tenha um bom motivo para você poder repetir esse código. Às vezes tem uma diferença muito grande entre eles e aí você precisa fazer essa separação. Mas no geral você deve utilizar os princípios de DRY, que é não repita você mesmo, ou não se repita a tradução aí português. TDD, ou Test Driven Development, é um desenvolvimento orientado a testes. Quando você desenvolve uma aplicação, por exemplo aqui eu estou utilizando Android Studio e desenvolvimento usando Kotlin e Java, nesse caso aqui utilizando Kotlin para o Android, desenvolvimento então de aplicativos. Aqui eu tenho esse método listar. O método listar, ele vai listar lojas. Quando ele lista essas lojas, então eu consigo saber que ele está funcionando direitinho. Agora, se ele parar de funcionar, então eu não vou saber, eu vou precisar executar o aplicativo e ver. O que você pode fazer, e a maioria das linguagens que você vai trabalhar utilizam, é que você pode criar testes para poder testar o seu código, que são conhecidos como testes unitários. E esses testes unitários, eles basicamente permitem que você teste o seu código. Por exemplo, eu posso escrever um teste que verifica se o listar está funcionando ou não, se ele parou de funcionar por algum motivo ou não. E uma vez que eu crio testes unitários, toda vez que eu faço uma alteração ou crio novas coisas no meu aplicativo ou na minha aplicação, eu venho aqui com o botão direito, dou um run, e ele vai reexecutar e testar se todos esses métodos que estão aqui dentro estão funcionando ou não. Esse é o processo normal. O TDD, que é o Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes, ele faz primeiro a criação do teste. Então primeiro você cria um teste para a listagem de lojas. E esse teste, ele vai ver se realmente está listando uma loja. Então você cria primeiro o teste e depois você escreve o código para listar. Porque com isso você escreve um método, uma estrutura já com o teste feito, com a regra que deve ser aplicada, que nesse caso poderia ser retornar uma lista de lojas. Nós temos o próximo termo que é o Solid, que é código mais limpo. Na verdade o Solid, ele é um princípio, na verdade alguns princípios que surgiram nesse livro aqui, olha só. Código Limpo, do Robert C. Martin. E nesse livro, ele justamente fala sobre esses princípios. E esse acrônimo, SOLID, vai fazer com que você tenha código mais limpo, modular,
reutilizável e fácil de manter. Esses princípios são princípios que são utilizados na maioria das empresas, então se você entrar em qualquer empresa, saber esses princípios faz muita diferença. Basicamente, são 5 princípios. O S de Single Responsibility Principle, que é o princípio de responsabilidade única. Esse basicamente é o mais fácil de todos, né? Então basicamente você já consegue entender aqui só lendo que você vai criar responsabilidades únicas dentro da sua aplicação. O outro princípio é o OCP, então princípio aberto fechado. Depois eu tenho o Liskov, princípio de substituição de Liskov, interface, o princípio de segregação de interface, e depois o princípio de inversão de dependências. E todos esses princípios são aplicados no seu código para que aí sim você consiga ter um código mais limpo, modular, reutilizável e fácil de manter. Um próximo termo muito utilizado é o SQL, ou Structured Query Language. É uma linguagem de consulta usada para gerenciar e manipular dados em um banco de dados relacional. E olha que interessante. Se eu tenho, por exemplo, aqui uma tabela, e a tabela é a maneira como você trabalha os dados dentro de um banco de dados relacional. A tabela ela é formada por colunas que têm informações, por exemplo, sobre o usuário, sobre o preço, e registros que têm informações para um determinado usuário. Então aqui em laranja nós temos justamente a Ana, que comprou um notebook, pagou R$ 1.200. Uma observação é que aqui em usuário a gente poderia usar um ID e aqui em produto também um identificador, mas nesse caso, só para simplificar, eu fiz dessa maneira. Então aqui nós temos uma tabela em um banco relacional, que é uma tabela de vendas. E o que acontece é que usando SQL, e o que você está vendo agora aqui é SQL, eu consigo consultar os dados, não só consultar, mas fazer também alterações. Nesse caso aqui, é um comando SQL, select asterisco from vendas, que basicamente ele seleciona todas as colunas de, então o select, selecionar, o asterisco, ele quer dizer todas as colunas. Jamilton, e se eu quisesse usar usuário e produto, quisesse só usuário e produto, ou seja, eu não preciso recuperar os dados de preço. Então eu posso escrever usuário, vírgula, produto, aqui nesse lugar do asterisco, e então eu vou select, selecionar determinadas colunas ou todas as colunas, from, ou seja, de vendas. E aqui eu coloco então o nome da tabela. Com isso, eu vou selecionar tudo que está dentro de vendas. Só que nem sempre nós queremos fazer isso. Muitas vezes eu quero selecionar uma única venda. E nesse caso eu uso o where. O where, ele quer dizer onde. Então, selecione todas as colunas da tabela vendas, onde o usuário, e olha só, coluna usuário é igual, então nesse caso a coluna usuário é igual a Ana.Silva. E aí ele vai trazer só esse registro aqui, só essa informação aqui. Então o SQL é usado nesse contexto. E aí tem um outro termo que você vai ver muito, que você vai precisar aprender, que é o CRUD. Basicamente, esse C vem de create, ou seja, criar. Eu consigo criar um novo registro. Então, dentro da tabela de vendas, eu poderia criar, por exemplo, Jamilton, que comprou, por exemplo, um notebook e pagou R$6.000. Então, esse é um exemplo de criação. Nós temos também o R do CRUD de read. Esse read é a leitura, foi o que você acabou de ver. Eu posso, então, trazer todos os dados para exibir dentro de um aplicativo, dentro de uma aplicação. Depois eu tenho o atualizar, que é o update aqui do CRUD, que basicamente atualiza um dado. Então, supondo que esse preço não é 1.200, é 300 ou 1.300, eu posso então atualizar esse preço, o nome do produto, usuário e assim por diante. E por último eu tenho o delete. O delete ele vai deletar, então eu posso remover, por exemplo, o Marcos Almeida se eu não precisar mais dele dentro dessa tabela. E isso é muito útil quando você trabalha com banco de dados. Depois eu tenho um outro termo muito usado que é o API, ou Application Programming Interface, é a sigla para interface de programação de aplicações. E API não são só utilizadas e normalmente são mais conhecidas na web, mas por exemplo, dentro do Windows existem algumas APIs que você pode utilizar. Então eu posso utilizar API tanto na web como, por exemplo, dentro de um sistema operacional. Então a API, ela permite que seja construída uma interface de programação de aplicações. Por exemplo, imagina que você quer acessar um site e você quer descobrir o clima de São Paulo. Se você quer descobrir o clima de São Paulo, você pode acessar usando o computador, usando o celular, usando um tablet. Se você usa um computador, você vai usar um site. Se você usa um celular, você vai usar um aplicativo para aquele celular. Independente da maneira que você vai utilizar, você vai consultar dados de uma API. A API, ela
fica na web. Então se você pegar, por exemplo, o próprio Instagram, quando você usa um aplicativo, tá usando seu celular lá para acessar o Instagram ele usa uma API. Então o seu celular, ele consulta dados na web através de uma API. E o legal da API é que você pode ter uma mesma API retornando dados tanto para um celular, como por exemplo Android, e um celular iPhone, por exemplo iOS, como também diretamente para o seu site. Então você pode acessar um site e estar utilizando uma API, e você pode usar um aplicativo e também estar utilizando uma API. O que é interessante da API é que ela usa princípios de arquitetura ou princípios arquiteturais que tem o termo REST. REST quer dizer Representation State Transfer. Basicamente é um princípio arquitetural de como você deve construir a API. E quando você constrói uma API utilizando esses princípios arquiteturais, então você fala que a API ela é RESTful, ou seja, ela utiliza esses princípios. Basicamente, quando você consulta a cidade de São Paulo e quer saber o clima, essa API ela vai retornar um objeto JSON com a temperatura 20 graus, unidade Celsius e assim por diante, e isso que você está vendo é um objeto JSON. Esse objeto JSON ele é utilizado para troca de informações entre uma API e, por exemplo, um celular. O celular ele pode utilizar a linguagem de programação Java, por exemplo, ou Kotlin, e pegar esse JSON e utilizar dentro do aplicativo. Se você tem, por exemplo, um celular usando o iOS, que é a linguagem Swift, ela vai pegar esse mesmo dado, fazer uma transformação e usar dentro do iOS. E se você está usando um site, por exemplo, ele vai pegar esse JSON, fazer uma conversão e usar com PHP, com Python, com Java, com C# e assim por diante. Então, esse objeto JSON é um padrão utilizado e adotado pela indústria que permite que esse objeto possa ser lido por praticamente qualquer tecnologia ou linguagem de programação. Então a API ela pode ter sido feita usando, por exemplo, Java, PHP, Python, e ela pode ser consumida, pode ser utilizada usando, por exemplo, celulares ou até outro site que utilizam uma linguagem completamente diferente. Então, bem interessante, você entendendo a API, isso faz muita diferença, porque você vai utilizar o tempo todo. Bem, e no final é retornado, então a API ela retorna esse JSON tanto para o computador quanto para o celular. E com isso você aprendeu novos termos, os termos que você como desenvolvedor tem que dominar, tem que conhecer. Espero que você tenha gostado dessa aula, se inscreve aqui no canal se você não está inscrito ainda. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui embaixo na descrição que eu vou te responder. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.